E aí, gente, ó, voltando aqui, para a gente terminar de falar sobre esses tipos de insulina, a gente tinha acabado de falar no último vídeo sobre as insulinas prandiais, que a gente analisou que elas eram divididas em insulinas de ação ultra rápida e ação rápida. E agora a gente fala sobre as insulinas basais, que são aquelas que vão ter um tempo de duração mais longo, tá? Que a gente vai ver que são classificados em tempo mais intermediário e um tempo de longa ação. Lembre que nas insulinas prandiais a gente tinha realmente uma velocidade maior de absorção, né, as rápidas e ultra rápidas, que são realmente aquelas insulinas que estão associadas ao momento da ingestão de alimento, tá? Que você faz a administração daquela insulina de maneira pré-prandial ou pós-prandial, justamente porque ela vai dar aquele pico, né, rápido que tem que existir logo após o momento da alimentação, que é quando você vai ter uma elevação da glicemia devido à ingestão de carboidrato, claro. Né? Já que a insulina basal, a gente está falando das insulinas que vão ter um tempo, né, de ação intermediário ou longo. Então, ação intermediária ou longa ação, porque são as insulinas que estão mais relacionadas com esse momento basal, com aquele platôzão que vai ficar ali ao longo do tempo, entre uma refeição e outra, tá? Controlando ali aquela glicemia do jejum, beleza? Então aqui a gente vai ter as insulinas intermediárias e as insulinas de longa ação. Nas insulinas intermediárias, gente, a gente destaca aqui a NPH, que é uma das mais antigas insulinas sintetizadas, tá? E ela tem uma protamina na sua composição que é oriunda de um peixe, tá? E isso é importante porque é essa protamina que faz com que essa insulina ela seja absorvida de forma um pouco mais lenta do que as anteriores que a gente viu, tá? A sigla NPH, né, de Neutral Protamine Dihedron, que é o cara que sintetizou isso pioneiramente, é uma das insulinas, inclusive, que estão à disposição no Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas que dependem do SUS para fazer o seu tratamento de diabetes, né, elas vão ter acesso ali à NPH e àquela insulina regular que eu já comentei em vídeos anteriores. Inclusive, a única que pode ser misturada com a regular é essa NPH aqui, tá? E como eu tinha já comentado também, algumas associações podem ser feitas, tem algumas insulinas que podem ser misturadas e aplicadas de uma vez, não são todas que podem, né? Estou dando um exemplo aqui da NPH que pode ser misturada com a regular, beleza? E aqui, ó, na de longa ação, a gente vai ter a glargina e a detemir, né? Ambas já foram citadas aqui. A glargina ela já vai ter um tempo de ação mais longo, né? Ela não vai ter aquele pico tão exacerbado, mas vai ter um tempo de ação mais longo, justamente porque a absorção dela é mais lenta. Isso principalmente porque ela tem uma diferençazinha também no pH. Ela tem um pH mais ácido e esse pH mais baixo ele faz com que, por questões de ionização, essa insulina ela gere ali depósitos no tecido subcutâneo e aí ela acaba demorando mais para ser absorvida. Assim como a determir, tá? Que também vai ser mais demorada. É aquela que eu citei para vocês, que ela tem na sua composição a adição de um ácido graxo. Isso faz com que ela tenha mais afinidade com a albumina e seja liberada mais lentamente para que o corpo tenha acesso a ela, beleza? E aqui, ó, quando a gente pega o início da ação, ele é igual para ambas, tanto para intermediário como a de longa ação. A gente tem um tempo de ação de 1 a 2 horas, tá? Após o início da ação, né? Após a aplicação. E em relação ao pico de ação, ó, no caso da intermediária, esse pico ele ocorre entre 5 e 7 horas depois. E aqui, no caso da glargina, ó, ela vai ter um pico ali 4 horas depois. Agora, por que o asterisco aqui? Porque ele é um pico bem discreto. Na verdade, você quase não vê no gráfico, quando a gente for analisar esse gráfico aqui, vocês vão ver que na verdade a glargina ela foi quase que um platô. Ela não tem um pico exacerbado que você consegue visualizar com facilidade, não, tá? Já a determir, ela até tem realmente um picozinho, mas ele é muito discreto, tem uma barriguinha ali, mas é bem discreto esse pico, e ele ocorre entre 6 e 7 horas depois da aplicação, certo? Em relação ao tempo de duração, veja que a NPH ela tem um tempo de duração entre 13 e 16 horas, e aqui na de longa ação, ó, na glargina, ela realmente é um tempo bem longo de ação, ó, de 22 até 26 horas, e a determir 18 horas. Né? O asterisco duplo aqui, ó, como uma legenda para vocês verem que ela tem, apesar de ter, a gente colocar aqui que ela tem uma ação de 18 horas, a partir de 12 horas, né,
após a aplicação, esse efeito ele já começa a ficar reduzido, beleza? Então percebam aqui, repetindo, que essas insulinas elas vão estar relacionadas àquele momento basal entre uma refeição e outra, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso da intermediária, o cara vai ter que aplicar pelo menos 2 vezes ao dia, né? Já que ela tem um tempo de intervalo de duração de 13 a 16 horas. Já quando você observa a glargina, ela basta uma única aplicação no dia para ela ter esse efeito basal, porque ela tem realmente um tempo de duração muito longo. Então, com uma aplicação, você já alcança o seu objetivo terapêutico. E a Determi, ó, ela vai ali pelo menos também umas 2 vezes por dia que ela deve ser aplicada, beleza? Dá uma olhadinha nesse gráfico agora aqui, gente, ó, que ele é um gráfico que ele tem aqui no eixo X, no eixo das abscissas, as horas do dia. E aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, a gente vai ter os níveis de insulina no plasma, no sangue, tá? Então veja, olha aqui, ó, olha aquelas insulinas de ação ultra rápida que a gente já comentou. Olha como o pico dela ele é elevado e bem rapidamente, ó, poucas horas você já alcança esse pico. A gente também tem uma outra aqui, ó, de ação rápida, que é a regular, que é aquela que a gente comentou, que ela é idêntica à nossa insulina fabricada pelas células beta. E aqui a gente já tem as insulinas, ó, de ação intermediária e ação longa. Tá? Aqui a NPH, ó, vejam que ela já tem um pico mais, um pico um pouco menor, mas olha o tempo de duração dela, né? O tempo de duração dela ele é um pouco maior. Na verdade, ele é bem maior, né? E a Determi, ó, já mais longo ainda, né? Uma insulina de longa ação. Veja que o pico é menor e o tempo que ela passa aqui, ó, é de bem mais horas, muito mais horas, né? E a glargina, como eu tinha comentado com vocês, veja quando você vê o gráfico, você tem dificuldade de encontrar um pico, porque ele é meio que um platô. É por isso que a gente colocou aqui que no pico de ação, né, 4 horas, mas assim, um asteriscozinho, porque ele fica basicamente um platô, beleza? Nos próximos vídeos a gente vai continuar ainda mostrando os últimos comentários que devem ser feitos em relação à administração das insulinas e na sequência vamos falar sobre os tipos de antidiabéticos, tá? Os principais medicamentos e o mecanismo de ação dessas drogas, beleza?